Vida e aposentadoria. Você sabia que a reforma da Previdência, que foi aprovada lá em 2019, tem mudanças todo ano? São as chamadas regras de transição que valem para aquelas pessoas que já contribuíam antes de 2019, quando a reforma foi aprovada. Então, com isso, a idade mínima, para se aposentar, ela vai aumentando de forma gradativa a cada ano. A partir de agora, as mulheres podem se aposentar com 59 anos e 6 meses. Já os homens com 64 anos e 6 meses. O tempo de contribuição não mudou, continua sendo de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens. Além dessas mudanças também, na idade mínima tem outras novas regras para 2026. A gente vai entender melhor agora com a doutora Natália Seles. Ela que é especialista em direito previdenciário, fala com a gente aqui ao vivo. Doutora Natália, boa tarde, bem-vinda e muito obrigada por nos atender. Olá, tudo bem? Boa tarde, Tayla. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas. Primeiramente, eu quero agradecer, o convite por estar aqui com vocês hoje, conversar sobre um tema tão importante, que é as novas regras da aposentadoria que passam a vigorar agora em 2026, e é uma oportunidade de a gente estar esclarecendo dúvidas e ajudar as pessoas a planejar melhor o seu futuro previdenciário. Doutora, e para o nosso ouvinte, que inclusive não se aposentou ainda, o que tem que ficar atento agora? Quais mudanças específicas a partir desse ano? Porque eu citei aqui no início a questão da idade mínima, mas tem outras mudanças também, né? Isso mesmo. Quem ainda não se aposentou precisa monitorar as regras de transição, que sofrem alterações anuais programadas ali pela reforma de 2019. Então, agora, em 2026, houve o aumento da idade mínima progressiva, aumentou 6 meses, e na regra de pontos também, que aumentou 1 ponto. Então, se aquela pessoa ela estava planejando se aposentar ali na virada do ano, pode ser que agora ela precise trabalhar ali um pouquinho mais ou esperar alguns meses para atingir os novos requisitos. Doutora Natália, com esse aumento da idade mínima, como ficam os requisitos agora para as mulheres e também para os homens que estão perto de se aposentar? Certo. A regra geral da aposentadoria, ela continua a mesma. Então, as mulheres, elas precisam ter 62 anos de idade, 15 anos de contribuição. Os homens, eles precisam ter 65 anos de idade e, atualmente, 20 anos de contribuição para aqueles homens que começaram a contribuir, posterior à reforma, e para aqueles homens que contribuíram antes da reforma de 2019, o tempo mínimo é de 15 anos. Então, para quem opta ali, para a regra mínima, da idade mínima progressiva, do tempo de contribuição, nela vai ser necessário a idade mínima que aumentou 6 meses, Então, em 2026, vai ser necessário ter 59 anos e 6 meses por a idade da mulher e 64 anos e 6 meses para o homem, tá? Então, aqui é importante a gente saber que essa mudança só houve na questão do tempo de contribuição, da aposentadoria por tempo de contribuição. Por idade, manteve-se a regra geral, tá? Então, aqui nessa questão da idade mínima progressiva, exige também o tempo de contribuição de 30 anos para mulheres, e 30 anos para os homens. Nós também tivemos, alteração na chamada regra de pontos, Inclusive, doutora, o que são, esses pontos? Qual que é a nova exigência para esse ano, falando, da regra de pontos? Isso. Em relação à regra de pontos, é a soma da idade com o tempo de contribuição, E essa pontuação, ela é exigida, ela acaba aumentando todo ano. Anualmente, há um aumento de 1 ponto. Tá? Então, em 2026, será preciso atingir, 93 pontos para as mulheres e 103 pontos para os homens, além também de ter o tempo mínimo de contribuição de 30 anos mulheres e 35 anos homens. Então, a pontuação mínima, ela aumenta 1 ponto a cada ano, até ela atingir o teto, de 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens, que isso vai ocorrer só em 2033. Bom, essa resposta da doutora já responde algumas perguntas aqui, porque tem muitos ouvintes aqui, doutora Natália, que estão querendo que a gente calcule individualmente, Eu acho que ficou bem clara a resposta aí de como fazer essa conta da regra de pontos, para cada um somar a idade com o tempo de contribuição,
Isso. Bom, e agora quem já contribuía antes da reforma 2019, pode se aposentar pelas regras de transição? Quais são essas possibilidades hoje? Sim, quem já contribuía antes de novembro de 2019 tem direito a entrar nas regras de transição para não precisar esperar, né, a regra geral ali de 62 anos mulheres, 65 anos homens. Então, as principais possibilidades hoje é a idade mínima progressiva, né? Como eu já falei para vocês, que atualmente está 59 anos e 6 meses para as mulheres e 64 anos e 6 meses para homens, e exige ali o tempo mínimo de contribuição de 30 anos para as mulheres e 35 anos para homens. Mas nós temos também outra regra, que é a regra dos pontos. Então, vai somar a idade com o tempo de contribuição, exigindo-se, então, em 2026, 93 pontos para as mulheres, 103 pontos para os homens e o tempo mínimo de contribuição de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. E ainda existem duas regras de transição que elas não mudaram, né? A primeira é o pedágio de 50%, é válido para quem em novembro de 2019, né, estava ali até 2 anos de se aposentar por tempo de contribuição, e nesse caso a pessoa ela precisa contribuir pelo tempo que faltava, mais 50% desse período, e aqui não exige ali uma idade mínima. E nós temos também o pedágio de 100%, que é necessário trabalhar o dobro do tempo que faltava para se aposentar lá em 2019. E nessa regra aqui, a idade mínima é de 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. Doutora, essas regras de pedágio que você explicou agora, para quais casos, né, elas são mais vantajosas? Porque aí vai depender da idade e do tempo de contribuição de cada um, né? Isso. O pedágio de 50%, ele é vantajoso ali para quem está muito perto de se aposentar lá em 2019. Então, faltava menos de 2 anos para se aposentar na reforma. Então, a pessoa ela quer se aposentar mais rápido, porque aqui também não exige uma idade mínima, tá? Só que o que acontece? Aqui costuma ter um cálculo de um valor um pouco menor. Tá? E nós temos também a questão do pedágio 100%, que ele acaba sendo vantajoso para quem é jovem, que para quem começou a trabalhar muito cedo. Então, exige ali o trabalho dobrado do tempo que faltava, mas garante a aposentadoria ali aos 57 anos para as mulheres ou 60 anos para homens, né? Então, muitas vezes aqui, nessa regra do pedágio de 100%, acaba com um valor de benefício ali melhor, né? Até um valor integral, fazendo uma média ali dos salários. Tem um ouvinte que faz uma pergunta aqui, mas quando é professor estadual, aí entra numa outra categoria, né? Essas contas, essas regras não valem, porque, por exemplo, ele tem 17 anos e 3 meses de contribuição, mas vai se aposentar, né, pela prefeitura, mas não pelo INSS, né? Pelo Estado, no caso, né? É, ele escreveu prefeitura, mas seria pelo Estado, né? Mesmo tendo a certidão de tempo de contribuição, isso faz diferença, doutora? Isso, olha, aí nesse caso da aposentadoria do professor, né, a gente tem que analisar nos casos dos professores aqui, do que é vinculado ao regime geral, ela vai seguir uma regra ali de transição baseada no tempo de contribuição do magistério e da idade mínima, tá? Então, as mulheres, elas passam a se aposentar aos 54 anos e meio, enquanto que os homens aos 59 anos e meio. Então, a cada ano, essa idade ela será aumentada em 6 meses, até atingir os 57 anos para as mulheres e 60 anos ali para os homens. O tempo de contribuição, nesse caso aqui, para os professores, é de 25 anos para as mulheres e 30 anos para os homens. Então, essa regra aqui, ela vale para os docentes de iniciativa privada, de instituições federais, ali, de pequenos municípios, que são vinculados ao regime geral da Previdência, que é o INSS. Agora, para os docentes estaduais, né, de grandes municípios ali que possuem um regime próprio, aí vão ser seguidas as normas do regime próprio da Previdência. Bom, doutora, falando das mudanças todas, né? Citamos aqui a questão das regras de pedágio que ainda valem, né? Falamos da regra de pontos, que teve mudanças também, das mudanças da idade mínima para homens e mulheres, mas isso tudo, né, que foi explicado, afeta só o momento em que a pessoa se aposenta ou pode influenciar também no valor do benefício?
Pode influenciar também no valor do benefício, né? Vai influenciar em ambas as partes, né? Então, no momento da aposentadoria, né, as regras de transição costumam aumentar gradualmente ali a idade mínima, a pontuação ou o tempo exigido. Então, fazendo com que a pessoa ela precise trabalhar mais tempo para garantir ali os requisitos. Em relação ao valor do benefício, o impacto ele também é significativo. Por quê? Cada regra de transição possui uma forma específica de cálculo, né, com percentuais ali diferentes aplicados sobre a média das contribuições. Então, dependendo da regra escolhida, o segurado ele pode se aposentar antes, né, mas com um valor menor ou esperar um pouco mais para garantir ali um benefício mais alto. Então, o que eu sempre falo, né? É preciso, não basta apenas a gente verificar quando será possível se aposentar. É essencial também a gente analisar qual a regra de transição que gera o melhor equilíbrio entre o tempo de espera ali e o valor do benefício, tá? Então, eu reforço até a importância de um planejamento previdenciário aqui, por mais que falte pouco tempo para a aposentadoria, fazer um planejamento previdenciário aqui é essencial para que possa buscar esse equilíbrio entre o tempo de espera e o valor mais vantajoso ali do benefício. E agora, para quem ainda precisa de alguns anos, né, que não está tão perto assim de se aposentar, doutora, qual que é a principal orientação? Esperar, fazer esse planejamento que você acabou de dizer, né, para quem está perto aí da aposentadoria, buscar uma revisão do histórico de contribuições, o que fazer exatamente? Para quem ainda está longe da aposentadoria, a minha principal orientação é planejar. Então, esperar ali passivamente pode levar a surpresas desagradáveis lá no futuro, né? Como falta do tempo de contribuição, valores ali menores do que esperado, ou erros também no próprio histórico de contribuição ali, que acaba aparecendo somente na hora do pedido. Então, o ideal aqui é fazer um planejamento, né? Um planejamento previdenciário com antecedência, que inclua a revisão do histórico de contribuição, verificação de CNIS, definir ali uma estratégia de contribuição adequada à realidade daquela pessoa. Então, eu sempre falo que planejar desde cedo é possível para que a gente possa ali corrigir falhas, escolher a melhor forma de contribuir e ter um controle sobre quando e como a gente vai se aposentar, né? Então, isso traz uma segurança e evita também diversos prejuízos lá no futuro. Porque às vezes a gente está fazendo a contribuição, mas está fazendo a contribuição de forma errada. A hora que chega lá, que a gente completa a idade, que a gente vai aposentar, a gente perdeu o nosso direito ou ficou longe, né, da gente conseguir adquirir a nossa aposentadoria. Então, quem ainda está longe ou quem está perto ainda, planeja a sua aposentadoria para que tenha um valor bom, para que tenha um resultado ali de uma vida de trabalho que seja compensatório. Doutora, o planejamento é essencial para evitar erros. E falando dos erros, quais são os mais comuns, né, que a senhora vê as pessoas cometendo quando pede aposentadoria sem esse planejamento, sem uma orientação também, que pode ser importante, né, para saber qual regra ali é mais vantajosa? Sim, um dos equívocos que a gente mais fala é confiar no simulador do INSS. Então, por mais que ali ele sirva como uma base, né, para a gente ter uma noção da nossa aposentadoria, ele não serve como o resultado final, tá? Não confie no simulador do INSS, porque ele apenas vai analisar ali o que está constando no seu histórico. Se tem algum erro no seu CNIS, se tem alguma data faltando o fechamento, algum indicador, alguma coisa, ele não vai fazer essa correção, tá? Então, o primeiro erro é confiar no simulador do INSS. E um dos outros equívocos, né, é pedir a aposentadoria na modalidade errada, tá? Então, muitas vezes o segurado, ele se aposenta, né, assim que atinge ali um tempo mínimo exigido, mas sem analisar se existe outra regra ali mais vantajosa. Então, aqui no caso, né, que nós estamos falando das regras de transição, às vezes ele tem a possibilidade de aposentar com um período um pouquinho maior, mas ter um benefício melhor, e acaba ali, né, caindo no robô do INSS ou mesmo na ânsia, né, de ter a sua aposentadoria e por não esperar 1 ano, 2 anos, acaba aposentando com um valor menor, tá? Então, outro erro também é não conferir o CNIS antes de fazer o pedido,
tá? O cadastro do INSS, ele costuma apresentar falhas, tá? Como vínculos de trabalhos ali ausentes, salários incorretos, ou períodos que ficaram sem registro ali de contribuição. Então, quando o pedido ele é feito sem essa correção dessas informações, o cálculo da aposentadoria ela é realizada com dados ali incompletos, o que pode reduzir o valor do benefício e também pode reduzir ali o tempo de contribuição desse segurado, tá? Outro ponto muito importante é o segurado deixar de incluir períodos que poderiam contar como tempo de contribuição. Então, aquele trabalhador lá, ele trabalhou muito tempo na roça, depois ele foi para a cidade, né, e está tentando ali uma aposentadoria urbana, mas ele teve o trabalho rural, ele teve um serviço militar, né, ele teve uma atividade especial ali, exercida com condições insalubres ou perigosas ali. Então, ele deixa de contar esse tempo, de trazer esse tempo para o INSS, né? O que poderia aumentar ali o seu tempo de contribuição e aumentar também o valor recebido, tá? Então, essas são uma dos erros comuns que nós vimos, né? E além da ausência de documentação necessária, né? Então, existe faltas de provas ali que impede também o reconhecimento de períodos trabalhados e causam erro nos cálculos ali que passam despercebidos e acabam diminuindo também o valor de benefício. Então, pedir a aposentadoria sem uma orientação adequada, ela pode resultar em uma perda de tempo de contribuição, né? Uma redução também no valor do benefício e os atrasos ali desnecessários na concessão dessa aposentadoria. Então, uma análise previdenciária prévia, ela é fundamental para garantir que o direito ele seja exercido ali da melhor forma possível. Só dar um recado para os nossos ouvintes aqui, antes da gente se despedir da doutora Natália, que chegaram muitas perguntas. Infelizmente, a gente não tem tempo para fazer todas, né? Mas só agradecendo os nossos ouvintes pela interatividade. E muitas perguntas também feitas envolvem ali o cálculo, né, Guariz, dos anos, tem a regra dos pontos. O ideal, né, doutora, é ficar atento aos nossos ouvintes a esses erros que você pontuou, buscar também uma ajuda aí personalizada, né, antes de entrar com o pedido de aposentadoria. Já agradecendo aqui a doutora Natália Seles, ela que é especialista em direito previdenciário, trazendo pra gente essas dicas, nessas informações também do que mudou para a aposentadoria nesse ano. Muito obrigada, viu, doutora, pela participação. Bom trabalho, boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço. Bom trabalho. Obrigado. 3h27. Estúdio CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Estúdio CBN. Agora, 3h29, de volta com o Estúdio CBN. Olha, falamos tanto já de conta, de reajuste, de aumento hoje. Tem mais uma notícia, viu? Para você, ouvinte de Limeira, já teve reajuste aí na passagem de ônibus, né? Isso desde o dia 1º de janeiro. E com isso, a cidade aqui na região tem a passagem mais cara aqui em 23 capitais brasileiras. Piracicaba também está nesse ranking aí, à frente de várias capitais, quando o assunto é o preço da tarifa. A Cláudia Ascencio, do G1 Piracicaba, traz pra gente esse comparativo e os novos valores também. Oi, Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Tayla, Guariz e ouvintes da CBN Campinas, nesta primeira segunda-feira de 2026. E é isso mesmo, o ano começa com passagem de ônibus mais cara em Limeira.
A tarifa do transporte coletivo em Limeira, reajustada na última quinta-feira, dia 1º de janeiro de 2026, chegou a R$ 5,70 e ultrapassou o valor praticado em 23 das 27 capitais brasileiras. Apenas 4 cidades têm tarifas iguais ou superiores no sistema convencional, sendo elas Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba e Salvador. Você pode conferir todos os valores lá no G1 Piracicaba e região. Voltando a falar das cidades, Piracicaba, que teve o valor das passagens de ônibus reajustado no dia 19 de junho de 2025 e passou para R$ 6,40, cobra o valor mais caro no transporte convencional do que em todas as capitais. O valor só fica abaixo das passagens de Florianópolis com pagamento em dinheiro de R$ 7,70 e nas linhas executivas de R$ 20. O levantamento do G1 considerou a tarifa inteira convencional mais barata disponível em cada capital e desconsiderou valores de linhas executivas e descontos específicos, como meia passagem, bilhete estudantil e programas sociais. Para conferir o preço das tarifas do transporte coletivo nas capitais brasileiras e comparar com a das nossas cidades da região, é só acessar o G1 Piracicaba e região. O levantamento do G1 considera informações divulgadas até o dia 4 de janeiro de 2026. De volta com vocês aos estúdios da CBN Campinas. Obrigado, Cláudia Ascencio, e não é um privilégio de Limeira. A tarifa do transporte coletivo em Campinas foi reajustada para R$ 6,00 no bilhete único comum desde o dia 1º e está também entre as mais caras do país. Segundo o levantamento do G1 Campinas, valor superior ao cobrado em 24 capitais brasileiras, assim como Limeira era 23, 23 né? capitais. Campinas, 24. Só fica atrás de Florianópolis, Belo Horizonte e tem um empate com Curitiba. Vamos ao Repórter CBN. Repórter CBN.